Estamos de volta com a Esporte ao vivo para todo o Brasil aqui pela E-Paraná. Continue mandando seu Twitter para cá, @esporteparaná. Siga a gente lá no Facebook procurando pelo E-Esporte e também você pode mandar o seu vídeo para o E-Esporte na rede. A gente vai colocar o endereço, tá aí, o endereço já no seu vídeo para você mandar para cá, você praticando esporte, você no estádio, não precisa ser só futebol não, você pode estar fazendo outro tipo de exercício, mandar para cá para você ganhar, concorrer aos relógios no próximo final de semana. Eu tô com uma outra bola aqui, Gi, já que você é tão boa na embaixadinha, eu queria que você fizesse umas embaixadas para mim aqui, já que vocês duas... Entendeu? Por que você não tenta? É fácil falar dos outros, né? Tô brincando, vocês foram bem. Na final da Copa América, o Uruguai, com gol de Soares e 2 gols de Diego Forlan, que finalmente desencantou, goleou o Paraguai e conquistou pela 15ª vez o gol do título da Copa América. Vamos lá então, vamos rodar as imagens aqui para a gente dar uma olhada em como foi a decisão hoje lá no estádio do River Plate, né? Que foi palco daquela destruição toda que aconteceu quando o River foi rebaixado. O Thorvilson certamente deve ter passado pela memória dele ali o que aconteceu com o Coritiba, mas o estádio está aí recuperado e o Uruguai venceu com certa facilidade. E o Paraguai, que chegou sem vencer e sem perder na final, tomou 3-0, Silvinho. Nada mais justo que o Uruguai tenha ficado com esse título. Porque dos tradicionais times que levantam o caneco nessa Copa América, o Uruguai, desde a Copa do Mundo e depois com o Peñarol, na final da Copa Libertadores da América, está mostrando que a força da Celeste Olímpica retorna aos gramados do cenário sul-americano. É o melhor futebol sul-americano hoje, Silvinho, ou não? Eu não diria que é o melhor, mas é a melhor receita do futebol sul-americano hoje. Porque o que diferencia o Uruguai, tanto do Brasil e também da Argentina nesse momento, é a forma como os jogadores se entregam ao projeto. Muito embora você tenha um jogador do nível do Diego Forlan... Que foi o melhor da Copa do Mundo e o melhor da Copa América. Isso, e tem um jogador de alta definição e de bom recurso como o Luizito Soares, o time como um todo joga equilibradíssimo. O esporte, o association do futebol, ficou muito explícito na forma como o Uruguai jogou. E não se resume o Uruguai a esses dois atacantes. Aliás, o Diego resolveu desencantar, sair do jejum exatamente quando precisou dele, mostrando que é um jogador estratégico. Mas os lados do campo, os dois Pereira, né? O Maxi e o Álvaro, funcionam muito bem. São dois jogadores, os melhores jogadores... Primos da Giovana, os dois. É da família Pereira, né? Aliás, falando em Pereira, tem a família Pereira do Fandango também, do litoral paranaense, que não deixam de ver nada para ninguém, tocando suas rabecas e batendo seus tamancos. Mas, enfim. E tem um goleiro que foi sob suspeita para a Copa do Mundo e se transformou na grande estrela do Uruguai nessa Copa América. Silvinho, já que você falou de goleiro, agora o que pega o goleiro do Paraguai também, né? Foi eleito o melhor da Copa América. Sim, mas é um goleiro de 34 anos, né? Rodado, joga no futebol espanhol. O Muslera tem 25 anos e era a 4ª opção do treinador antes da Copa do Mundo. Então, é um momento muito importante que vive o Uruguai, para o futebol uruguaio e para o futebol sul-americano. Porque se você analisar a proporção da população do país, do tamanho geográfico do país... tamanho do Rio Grande do Sul. O Uruguai exporta muito jogador e tem muito título importante e é um time mais ganhador de Copa América nesse momento com essa 15ª conquista. Agora, doutor Wilson, o senhor assistiu a partida? O que o senhor achou dessa Copa América? Infelizmente, né, o Brasil ficou de fora, mas o senhor analisou até por uma análise dos jogadores, afinal de contas o Brasil traz muito jogador de lá, né? Acho que ele não assistiu, né? Foi no mesmo horário do jogo do Coritiba, né? Não assisti porque eu assisti o jogo do Coritiba, né? Eu só vi os melhores momentos. Mas eu acho que é uma grande lição do futebol brasileiro, né? Eu sempre digo que as derrotas, elas são pedagógicas, né? Eu uso esse termo, porque feliz é aquele que aprende com a derrota. Se o Brasil não aprender com essa derrota da Copa América, não vai aprender nunca mais. Mas o senhor acha que o caminho é esse mesmo? O Brasil está no caminho certo nessa renovação? E isso talvez foi apenas um tropeço de um processo normal que leva tempo para dar certo ou não? Não, eu acho que tem que mudar muita coisa no futebol brasileiro. Você não pode admitir hoje um jogador ganhando 750 a R$1 milhão por mês. Treinadores ganham mais do que jogadores hoje no futebol brasileiro, com raras exceções. Eu não vou discutir a questão de cada clube sabe onde aperta o calo. Mas se nós pegarmos hoje as dívidas tributárias do futebol brasileiro, ela passa de 5 bilhões de reais. 5 bilhões, né? Bilhões. Quer dizer, um país onde que só no futebol profissional se deve 5 bilhões de reais de impostos,
Isso quer dizer o seguinte, a gestão dos clubes de futebol no Brasil é muito ruim. Não, e o mais incrível de tudo isso, a gente vê, por exemplo, o Corinthians com uma dívida milionária em impostos, sem dinheiro para construir o seu estádio, passando o Pires lá no governo federal para conseguir dinheiro, recursos para conseguir, e a ponto de contratar um jogador de 100 milhões de reais, anunciando para o mundo inteiro que queria contratar um jogador de 100 milhões de reais. Mas se olhar o Fluminense, por exemplo, exatamente. agora, Flamengo trouxe 3 jogadores, exatamente. 2 uruguaios, um argentino. Isso. E olha, e a situação também, eu não vou entrar no mérito, porque seria falta de ética, mas eu vejo a situação do Curitiba. Hoje nós temos aí 4, 5 clubes que estão numa situação estável. Os demais clubes no Brasil estão em dificuldade. Quais são? Eu diria que hoje São Paulo, o Internacional, Cruzeiro. O senhor coloca o rival Atlético nessa lista também ou não? Acho que o Atlético está numa situação até confortável, eu não diria na tabela, mas confortável na situação financeira. Agora, doutor, o senhor citou aí o Internacional. O senhor acha que, enfim, essa estabilidade é por conta dos 100 mil sócios, digamos, que o Inter tem? Essa é mais uma discussão. O Internacional não tem 100 mil sócios. O Internacional tem 40 mil pagantes. Registrados 100 mil, mas pagante 40. É uma antiga tese que teve aí em relação ao Curitiba, que tinha 30 mil sócios. Curitiba não tem. Tem 30 mil sócios, mas pagante mesmo hoje tem 27, 28 mil. Então você tem que pegar quem paga. Claro. Senão você fica com... O indivíduo entrou, se associou, não paga mais e é considerado sócio. Caso do Benfica, tem 180 mil sócios, pagante 60. Quer dizer, o que manda é os 60 mil. Né? Bom, falamos do Coritiba rapidamente, vamos então entrar definitivamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos ver a Série A do Brasileirão. Vamos lá. Começamos conferindo resultados, classificação, artilharia e também os próximos jogos. Na quinta-feira, a rodada começou com a derrota do Avaí em casa para o Internacional por 3-1, jogo antecipado que o Inter foi disputar um torneio na Alemanha. A sequência no sábado, o Atlético venceu a primeira no campeonato, 2-1 contra o Botafogo. São Paulo e Atlético Goianiense 2-2, empate para a América de Minas e Figueirense e para Flamengo e Ceará. No domingo, hoje, mais 4 jogos, o Fluminense ganhou do Palmeiras por 1-0, fora de casa. O Cruzeiro quebrou a invencibilidade do Corinthians, ganhando por 1-0. Também fora de casa, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e Bahia e Coritiba não saíram do 0-0. Na classificação tem o Corinthians mesmo perdendo como líder com 28 pontos, em segundo São Paulo com 22, terceiro Flamengo com 21 e quarto também Carioca, Vasco com 20 pontos. Na quinta colocação Palmeiras com 19, em sexto Inter com 18, mesma pontuação de Cruzeiro em sétimo. Na oitava colocação Botafogo com 16 pontos, na nona Figueirense com 16, décimo Fluminense com 15 pontos. Na 11ª colocação, Ceará também com 15 pontos, em 12º Coritiba com 14, em 13º Grêmio com 12, 14º Santos com 11, América Mineiro com 11, Bahia também com 11, na 17ª colocação, Atlético Goianiense com 9, em 18º América com 7, mesma pontuação de Avaí, e na lanterna, mesmo com a vitória, Atlético Paranaense com 5 pontos. Bom, a artilharia do campeonato tem o Montijo do Cruzeiro com 6 gols como artilheiro. Depois, Alessandro do América Mineiro, Elkson do Botafogo, Liedson e William do Corinthians, Ronaldinho Gaúcho do Flamengo e Oscar do Internacional, todos com 5 gols marcados. A próxima rodada, na quarta-feira, tem Botafogo e Avaí, Grêmio e América Mineiro, Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Santos e Flamengo, Figueirense e Palmeiras, Coritiba e São Paulo no Couto Pereira, Vasco e Bahia na quinta-feira e Ceará e Atlético Paranaense. São os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se vir alguma coisa aí que a gente pode destacar nessa rodada, resultados de times que jogaram fora de casa ganhando. Principalmente o Cruzeiro do Corinthians vencendo por 1-0. A quebra da invencibilidade do Corinthians, destaque, e o Wilson já se pronunciava aqui. O empate do São Paulo. São Paulo contra o Atlético Goianiense. Estreia do Adilson Batista, né? Isso foi um resultado inesperado, porque era de esperar. São Paulo vinha de 2 vitórias com o Milton Cruz, né? E perdeu esse momento em casa. E a primeira vitória do Atlético Paranaense, né? Que dá uma folgada, ganhou oxigênio. Fica a 5 pontos da zona de fuga do rebaixamento. Vai depender muito de combinação de resultados e tem pela Pro agora o Ceará, lá em Fortaleza, que não é jogo fácil. E o Dr. Wilson citou ali o Fluminense, do Martinucci. Então, nessa semana, exatamente na quarta-feira, a janela de transferências internacionais fechou para o mercado brasileiro. E nós separamos aqui, Giovana, as contratações do último dia da janela de transferências de jogadores que estavam jogando fora do Brasil. Nacionais, eles, né, brasileiros ou não, ou estrangeiros.
a gente fez aqui uma tela para a gente mostrar. O André, ex-atacante do Santos, estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia, foi contratado pelo Atlético Mineiro, tem 20 anos. O Marcelo Canhete, jogador de 21 anos, estava jogando a Copa América, agora pela seleção do Chile. Ele foi contratado pelo São Paulo, meio-campista, estava jogando na Universidade Católica lá do Chile. O Jô Alves, ex-jogador do Corinthians, que belo cabelo, hein? Lá Anderson Varejão. 24 anos, o atacante estava no Manchester City, era jogador do Manchester City da Inglaterra, foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre. O Manuel Lanzini, grande revelação, era considerado uma joia lá do River Plate, que por causa desse rebaixamento teve que se desfazer de alguns dos seus principais jogadores ou revelações. Ele foi contratado pelo Fluminense para jogar pelo tricolor carioca. O Alejandro Martinucci, jogador de 23 anos, se destacou agora na última Libertadores pelo Peñarol, chegou até a decisão com o time uruguaio, também foi contratado pelo Fluminense no último dia de janela de transferência. O Rafael Sobis, jogador brasileiro de 26 anos, que estava no Inter, jogou fora do Brasil também, chegou a jogar no Betis da Espanha, é um jogador que também foi contratado pelo Fluminense, o jogador que estava no Internacional de Porto Alegre. São os jogadores que vieram de fora, brasileiros ou não, e que foram contratados no último dia. O pessoal se reforçando, doutor Wilson, é isso, né? Como é que acha dinheiro para trazer reforços de peso como esses aí que estavam no futebol do exterior? Às vezes eu me lembro do Vampeta, né? Eu finjo que jogo, vocês fingem que pagam, né? Futebol é seriedade. Você só traz jogador, você tem como pagá-lo. Se você não tem como pagá-lo, você cria despesa para depois buscar receita. Esse é o problema do futebol. O futebol tem que criar despesa quando tem uma receita compatível. O que acontece no Brasil? Se busca primeiro a despesa para depois fazer, né, a receita. Sem dúvida. Eu não sei, eu não concordo com esse tipo de procedimento. Silvinho, bem rapidinho para a gente fechar. Bons reforços, apesar disso que o doutor Wilson falou. Jogador de qualidade, né? E me chama a atenção, vou ficar muito atento ao Lanzini no Fluminense. Achei esse jogador no River Plate, jogando a despeito do rebaixamento. Jogador talentosíssimo. Veio de empréstimo com passe fixado. Acho que esse é um jogador que vai dar o que falar ainda, inclusive jogando na seleção principal da Argentina.